Olá, meu nome é Manuel Silva de Souza, sou aluno do curso de Direito e hoje irei apresentar o caso Tavares Pereira e outros versus Brasil, que se refere à violação de direitos humanos no Brasil e que foi proferida e sentenciada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. As partes envolvidas nesse caso são as vítimas, Antônio Tavares Pereira, que era um grande defensor de direitos humanos e fazia parte do MST, Movimento Social de Trabalhadores Rurais Sem Terra, que foi assassinada em uma repreensão da Polícia Militar do Estado do Paraná, incluindo 197 pessoas que estavam a caminho desse movimento e a qual 69 destas ficaram feridas. As vítimas também deste caso são os familiares de Antônio Tavares, que são sua esposa e seus filhos. Os responsáveis são o Estado do Paraná, por meio da Polícia Militar, e o Estado brasileiro pela violação de direitos humanos. A sentença pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, nesse caso, Antônio Tavares Pereira, culminou em 16 de novembro de 2023, condenando o Estado brasileiro culpado pela violação desses direitos humanos, a qual deveria garantir a vida e a segurança dos seus entes federativos. Olá, meu nome é André Alencar, eu sou da turma 300. Eu vou falar sobre o caso Antônio Tavares versus Brasil, a sua contextualização histórica e os fatos que levaram à denúncia. O caso Antônio Tavares ocorreu no ano 2000, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. O movimento dos trabalhadores sem terra iniciaram um movimento de série de protestos e manifestações. Com isso, vários ingressantes e participantes desse movimento começaram a se deslocar para a cidade de Curitiba para participar desses movimentos. A polícia, sabendo disso, começou a monitorar essas pessoas que já estavam na cidade de Curitiba, fazendo revistas, recolhendo objetos e começaram a interceptar os ônibus que estavam indo para Curitiba. Estimam que 50 ônibus tenham ido para Curitiba. Essas ações feitas pela polícia eram totalmente ilegais. Esse recolhimento de objetos, essas interceptações, então, eram ações ilegais. Elas não tinham um respaldo jurídico e nenhum mandato judicial para que elas ocorressem. Em um certo momento, a polícia passou a interceptar esses ônibus na BR e ordenar que esses ônibus voltassem para seu lugar de origem, para a cidade inicial da onde eles partiram. Um dos ônibus que foi interceptado pela polícia foi o ônibus em que o Antônio Tavares estava. Ele foi interceptado, foi revistado e foi ordenado que voltasse para a sua cidade de partida. Eles cumpriram com a ordem e voltaram. No meio do caminho, na BR, eles avistaram um ônibus que estava indo em direção a Curitiba sendo parado pela polícia. Eles resolveram parar para verificar o que estava acontecendo ali naquele momento. O Antônio Tavares ele desceu do ônibus com algumas pessoas sem oferecer qualquer risco, sem qualquer ato de agressão ou que oferecesse risco aos policiais e às pessoas que estavam ali naquele momento. Um dos policiais, ao avistar eles descendo do ônibus, ele disparou um projétil. Esse projétil ele pegou no chão, voltou e acertou o Antônio Tavares. O Antônio Tavares ele veio a óbito naquele momento e as pessoas entraram em pânico e começaram a correr. Os policiais então começaram a disparar. Houve 185 feridos com lesões corporais e apenas uma pessoa veio a óbito, que foi o Antônio Tavares. É, e os principais fatos que levaram à denúncia foi a falta de investigação pela polícia do estado do Paraná. Eles simplesmente não fizeram uma investigação adequada dos fatos que aconteceram naquele dia. Nenhum policial foi responsabilizado e nem punido no tribunal e o caso foi arquivado na esfera penal. As famílias elas nunca foram, não receberam nenhuma indenização e nenhuma reparação. Então,
isso levou à denúncia e o caso repercutiu. Meu nome é Larissa, eu vou falar um pouco sobre os direitos violados. O caso de Tavares Pereira foi analisado pela Comissão Interamericana, que reconheceu a violação de direitos humanos pelo Estado brasileiro, especialmente na divisão desproporcional de terras. Essa situação dificulta o acesso à moradia, à saúde, à alimentação. O artigo 4º traz o direito à vida, e no caso a gente viu a questão da falta de investigação de crimes dolosos. O artigo também tem um artigo 24 que traz a igualdade perante a lei, que teve a questão do arquivamento do caso, que comprometeu a imparcialidade. O artigo 8º que traz o processo justo. Também, no caso, teve a falta de investigação parcial que afetou a justiça. E também o artigo 25, que traz a proteção judicial, sobre a questão que no caso a gente pode relacionar a questão do princípio do bis in idem, que limitou o acesso à justiça. No caso, a sentença destacou a falta de investigação imparcial e a influência de preconceitos na apuração. A Comissão Interamericana criticou o arquivamento do inquérito pela Polícia Militar e orientou, ela recomendou reparações às vítimas diretas, tanto também como aos familiares do Tavares Pereira, enfatizando a necessidade de medidas efetivas, incluindo a compensação pecuniária, o que seria isso? O pagamento de danos morais e materiais, o reconhecimento das violações, que seriam as medidas para estabelecer a dignidade das vítimas, a saúde, atenção à saúde, que tanto física como mental, essa reabilitação é importante, a investigação parcial, que é a investigação efetiva para elucidar os fatos, e também temos a capacitação da polícia, que é o treinamento sobre essa questão do uso da força, especialmente em caso de protestos. O Brasil reconheceu a decisão da Corte e se comprometeu a implementar as recomendações. De modo geral, a importância do caso Antônio Tavares para o sistema interamericano de direitos humanos reforça que o Estado tem o dever de garantir a proteção à vida, à integridade, à liberdade de expressão, à liberdade de reunião em manifestações públicas, esclarecendo parâmetros claros sobre o uso proporcional de força nesses movimentos sociais e trazendo reflexo para a proteção dos direitos humanos, a qual deve fortalecer a garantia de segurança em manifestações sem violência, uma investigação, uma fiscalização sobre os abusos policiais e adotar medidas estruturais para evitar essas violações, mostrando também que quando há uma falha na justiça interna, como ocorreu no Brasil, como ocorreu nesse caso e diversos outros casos, o país pode ser responsabilizado internacionalmente na Corte Internacional de Direitos Humanos, a qual pressiona mais respeito aos direitos humanos, ao direito do ser humano, ao direito que cada um tem sobre a vida, sobre saúde, sobre segurança, sobre integridade, todos previsto na DUDH.